Senhor, irmãos, eu quero deixar uma palavra do Senhor que se encontra em Marcos 2, o paralítico de Cafarnaum, porque eu gosto muito de falar de fé, não tem? E a palavra de Deus nos fala assim: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa, e logo se juntaram todos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava ali a palavra. E viram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. E estava ali, assentados alguns dos escribas que arrosavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Palavra maravilhosa da parte do Senhor, né? A palavra do Senhor nos fala nessa tarde que, entrando alguns dias, entrou outra vez em Cafarnaum. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, ele se encontrava dentro de uma casa, fazendo a obra, fazendo a missão. E ali, a palavra fala assim que tinha a multidão. Tinha uma multidão ali naquela casa. E chegou aquele paralítico, trazido pelos 2 homens. Eles colocaram o paralítico, né, no jazido, na cama, tipo uma cama, e trouxe para ter encontro com o Senhor Jesus. Mas quando chegou na porta, não tinha como abrir aquela porta, porque a multidão era tanta, né, atrás das portas, tu não tinha como abrir a porta. E aqueles homens que estavam com aquele paralítico, pensou: o jeito é fazer alguma coisa. Como não tem como ele entrar pela porta, vamos abrir um buraco no telhado. A única maneira que tinha para poder colocar esse paralítico lá dentro daquela casa. Porque aqueles homens sabiam que ali estava a cura desse paralítico. E os homens subiram, né? E descobriram o telhado, onde estava fazendo um buraco. Baixaram o leito e que jazia o paralítico. Mas Jesus ficou maravilhado de ver o jeito que aqueles homens fez com aquele paralítico. Porque aqueles homens, ele quis ajudar, ele via a necessidade daquele paralítico, né, naquela cama, sem aguentar andar, sem aguentar fazer nada. E Jesus ficou maravilhado de ver a fé daqueles homens com aquele paralítico. E Jesus disse para o filho: perdoados estão os teus pecados. Naquele mesmo momento o Senhor falou: perdoados estão os vossos pecados. Mas ali tinha escriba, tinha fariseu e blasfemaram. Porque Jesus falou assim: perdoados estão os teus pecados. Quem é esse que fala que está perdoando pecado? Sem quem pode perdoar pecado é só o Senhor Jesus. Só Deus que pode perdoar o pecado. E Jesus, conhecendo logo esse seu próprio, disse: por que arrasais
está em vosso coração. Jesus chegou perto deles, aqueles escribas, né, e falou: por que eles arrojai no seu coração? Por que não teve de fé? Estava ali no meio daquela multidão, vendo o Senhor operar maravilha e milagre na vida daquele povo, e ainda perguntou por quê. Que ele falou que estava perdoando o pecado daquele homem. E Jesus perguntou para aqueles fariseus e escribas: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: levanta da tua cama e anda, ou dizer: perdoados estão os seus pecados? Qual é mais fácil para você? Nós sabemos que quem pode perdoar o meu pecado e o seu pecado é só o Senhor Jesus. Mas se eu falar com você, esse paralítico, em nome de Jesus, levanta, com a autoridade que Deus me dá e te dá, você, através da sua vida, da sua fé, Deus opera um milagre. Mas quem pode perdoar o pecado é só o Senhor mesmo. Então o Senhor fala com nós que nós podemos fazer as coisas que Ele fazia, ou mais coisas ainda, porque Ele nos dá autoridade para isso. Se nós buscamos Ele, nós servimos Ele em espírito e em verdade, Ele nos dá autoridade de colocar a mão no enfermo, de colocar a mão no paralítico e falar: levanta deste leito e anda. E assim o Senhor fez esse milagre na vida desse paralítico. Mas essa palavra me deixou assim tão maravilhada por causa da fé daqueles homens. Por causa da fé. Então nós temos que colocar nossa fé em ação. E aqueles homens colocou a fé deles em ação na presença do Senhor. Nós temos que crer e acreditar, irmãos, que Jesus está conosco a todo tempo, a todo minuto, aleluias. Então nós temos que colocar a nossa fé. E Jesus, vendo a fé deles, disse: paralítico, filho, perdoados estão o teu pecado. Eu quero falar também de um homem que teve uma fé muito grande no Senhor, que é aquele centurião, que ele vai até o Senhor Jesus e fala: manda um recado, o meu servo, o meu empregado está horrivelmente, violentamente enfermo. Mais uma fé que ele colocou em ação: mas eu não sou digno, só mande um recado, porque eu não sou digno que o Senhor entre ali na minha casa. E assim o Senhor ouviu aquela palavra e ficou maravilhado. Nunca vi tanta fé assim em Israel. Jesus amou, né, maravilhou com a fé desse centurião. E Deus enviou a cura para o servo do centurião, ele foi curado. Grande é a fé daquele homem, grande é a minha, a sua fé. Ainda que ela seja pequenininha, às vezes você pensa assim, que você não está sendo ouvido, a sua fé é muito pouquinha, mas sempre Deus está te ouvindo, sempre Deus está vendo a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, irmãos, vamos colocar nossa fé em ação. Eu quero falar da fé, né? Daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela ficou 12 anos padecendo. A gente fica 3, 5 dias, já é um desconforto. Imagina aquela mulher, 12 anos, né, tendo aquela regra, aquela menstruação. E tudo que ela tinha gastado com o médico. Mas quando ela falou com o médico que não tinha mais dinheiro, o médico deixou ela de lado. Mas ela ficou sabendo que Jesus estava passando com a multidão. E que ela falou assim: vou ter um encontro com Jesus. E aquela mulher, aleluia, Jesus, é tanto o sangue que aquela mulher perdeu
12 anos, não é 12 dias, que eu creio que aquela mulher não conseguia andar, ela engateava. Mas mesmo assim aquela mulher conseguiu sair de casa e atravessou aquela multidão. E quando ela chegou, aproximou do Senhor Jesus, porque a única saída daquela mulher era Jesus. Porque dinheiro para poder pagar médico mais, ela não tinha mais. Mas ela colocou a fé no coração dela. E falou, somente eu tocar na veste dele, de Jesus, eu serei curada. E ela foi ao encontro de Jesus. Chegou ali aquela multidão tremenda. E ela foi, até que encostou na rola das vestes do Senhor. E logo ele sentiu que saiu virtude dele, aleluia. E aí perguntou ao seu discípulo, Pedro, Paulo, alguém me tocou? Porque eu senti que saiu virtude de mim. E os discípulos falaram, mestre, ninguém te tocou? E ele falou, tocou. E ele, olhando, viu aquela mulher. Aquela mulher já transformou, ficou uma mulher bonita, linda, maravilhosa. Olha a fé daquela mulher. Ela teve fé, ela teve convicção, porque nós sempre que determinar a nossa bênção, nós sempre temos que determinar a nossa vitória. Nós sempre determinar que através da nossa fé nós vamos ser vitoriosos na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. E um ato de fé também, irmãos, que eu quero dizer para os irmãos. Uma irmãzinha nova convertida. Ela deixou sua filhinha doente em casa. E ela foi para a igreja orar. Chegando lá, tinha uns irmãos orando, as irmãs. E ela também se ajoelhou ali e começou a orar. E ela começou, irmãos, a ensinar Jesus a casa dela. Ela falou, Senhor Jesus, o Senhor visita a minha casa. O Senhor visita a minha filha. Ó, Senhor Jesus, lá na minha casa tem um portãozinho, tem outro portão, tem uma porteira, só vai passando. Tem uma porteira, e lá na frente tem outro portãozinho. E aquele pessoal ali ficou até rindo, muitos ficou rindo dela ali, dela ensinar Jesus a casa dela. E lá na frente, Senhor Jesus, a minha casa. Então o Senhor passa o primeiro portão, o segundo, passa a porteira e passa o outro portãozinho para depois chegar na minha casa. E tá, aí ela continuou orando, pedindo o Senhor para visitar a filha dela, que a filha dela estava enferma. E quando ela chegou, terminou a oração, ela foi embora. E quando ela passou no primeiro portão, o portão estava aberto. E ela disse, Jesus passou aqui. Quando ela chegou no segundo portão, ela estava aberto também. Ela falou assim, Jesus passou aqui. Quando ela chegou na porteira, a porteira estava aberta. E ela disse, Jesus passou aqui. E quando chegou no outro portão, estava aberto também. Jesus passou aqui. E quando ela aproximou da casa dela, a porta da casa dela estava aberta. E quando ela entrou, ela viu a filhinha dela brincando. Brincando e falou, mamãe, enquanto a senhora estava na igreja, veio um homem de branco aqui, mamãe, e me curou. Eita, fé maravilhosa. Olha, irmãos, uma nova convertida. Ela teve essa experiência com o Senhor. Que fé maravilhosa, que bênção. E ela recebeu a cura. Ela recebeu um milagre. E Deus quer operar um milagre na sua vida.
Basta você ter fé, basta você confiar, ter convicção. Às vezes muitos dizem que você não vai conseguir, mas coloca a sua fé em ação. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, e louvamos a Deus.